percepção maravilhosa de padrões sensoriais. Ele tem, principalmente no que a gente vai falar de música. A maioria tem uma potencialidade na música, porque eu entendo desse recurso musical enquanto repertório, né? Mas a minha que entende lá dos padrões, a gente sabe que tem a métrica, né? E eles querem isso assim. A gente demora um tempo, né? E eles têm um bom raciocínio concreto e lógico. Então, é a partir daí que eu vou trabalhar para facilitar a minha vida e a deles, tá? Eu vou passar aqui, tem a área de funcionamento de cada partezinha do cérebro que é afetada. Pode passar toda essa parte, para a gente chegar no... Ok. A primeira coisa, não conheço o autismo, como conhecer, né? Porque às vezes eu tenho aquele autista que não se manifesta com nenhum comportamento inadequado. E aí eu percebo ele na sala, aquele carinha que não fala, que fica quietinho, mas que não tem amigos, né? E aí, o que está se passando às vezes? Ele é uma pessoa com autismo, ele não é só tímido. Então vamos aprender um pouquinho a reconhecer, né? Só ter atenção, quer dizer que as pessoas que, é o que eu falei, é um conjunto, tá? Mas aquele menino que você fala aí que não sustenta o olhar, ele olha para você, olha para o lado. Tem alguns que são graves, que não olham de jeito nenhum, mas que ele não sustenta o olhar para você, porque é uma dificuldade dele mesmo, que vem da dificuldade de interação, né? Que é sustentada pelo olhar. Quando eu falo com você, eu olho para você. Se eu não quero falar com você, eu não vou olhar para você. Então vem disso. Ele é resistente ao contato físico. Então o menino está numa crise, e aí você vai lá segurar o menino, gente, pelo amor de Deus, o cara não suporta, dentro das dificuldades sensoriais dele, um toque. E aí você segura o cara, a crise vai melhorar ou piorar, vai retraçar de piorar, né? Ele tem uma hiperatividade, igual ela falou, o menininho que não tá, também é um olhar que a gente tem que ter. Nem sempre ele é só hiperativo, às vezes ele está querendo sentir. A gente tem o hipersensível e o hipossensível. O hipossensível é o cara que fica rodando, é o cara que fica correndo porque ele quer um estímulo sensorial. E o hiper é aquele que já tem demais, então ele não suporta, né? Então tem esses dois tipos ainda, gente, para você ver a complexidade do negócio. É resistente ao aprendizado, por quê? É chato. O cara hoje, de verdade, eles falam assim, para que eu vou aprender isso? Não me serve para nada. O que está certo? Aí ele vira e fala assim, para que eu vou escrever? Hoje eu aperto lá os teclados, quem que escreve? Ninguém escreve, todo mundo usa o computador, não quer escrever. E aí a gente, ao invés de, aí a gente fica lá fazendo caligrafia com o cara, ao invés de dar um computador e falar assim, então cara, escreve a aula daqui, tá tudo bem. Entende? Então é isso que eu falo, que a gente, enquanto sociedade, enquanto escola, a gente não tem que ser rígido, eles são. A gente não tem que ser, a gente tem que ser flexível para atender às necessidades deles, né? Apresenta riscos e movimentos inapropriados. É o cara que dá gargalhada sem nem ter que dar piada. Ele está me rindo. Por quê? Porque é sensorial, é uma sensação. Nem sempre está conectado a um contexto. E aí, quando você começa a ver que o cara faz isso, você vai prestar atenção no que está aqui. Entende? E aí, às vezes, dentro de uma escola, isso acontece muito, né? Então, são muitos tipos, igual ela falou, tem 3. Um é assim, o outro é assim. Então, a gente tem 180. Cada um. Pode passar aqui. Às vezes, ele é agressivo e é destrutivo. Por quê? Porque ele é ruim? Não, gente. É porque ele tem uma dificuldade, um déficit de comunicação. Então, ele não sabe como se comunicar. Isso, aí ele vai para o instinto. Ele também não tem uma coisa chamada controle inibitório. Então, ele não regula as ações dele. Então, ele quer, é mais ou menos, a gente tem crianças aí de 2 a 3 anos que elas são muito orais. E eles ainda têm essa parte oral, que é sensorial. Então, ele vai para onde? Para o ouvido. Ele vai para a comunicação na angústia de querer
te chamar a atenção e não saber como verbalizar, aí ele bate. Entende? Isso é certo? Não. Obviamente que a gente vai ensinar uma outra maneira. Mas a gente precisa entender que ele está querendo se comunicar e não quem é o menino Maldoso. Então, se a gente dá recurso comunicativo para ele, seja de imagem, seja de gesto, seja de tu entendendo que você está nervoso, se acalma, que eu vou te ajudar. Já é um recurso, entende? Não demonstra medo de perigo, é o cara que vai atravessar a rua porque ele não vai ter medo que vai passar um carro em cima dele. Vai puxar uma toalha com um monte de vidro em cima porque ele não entende que vai machucar ele. Para ele cair é uma coisa, cortar é outra, completamente diferente. É a gente que tem que sistematizar isso. Gira objetos, então aquele garotinho que você dá um carrinho, ao invés de ele falar, ele pega as rodinhas e fica assim. Aí você que trabalha no creche já presta atenção, o carinha que só fica rodando. Aí você pega uma coisa e ele roda no chão. Aí você fala, epa, né? Não se mistura com outras crianças, é um menino que fica na observação. Por quê? Pode ser que ele não goste de barulho, mas nunca é porque ele não quer fazer amigo, gente. Ele só não sabe como, né? Então a gente é que vai mediando isso. E nem sempre a gente traz o menino, às vezes a gente leva as crianças, sabe? Ao invés de ficar puxando ele, a gente fala, vai lá, pega, escolhe um, né? Para ele não se assustar com a quantidade. Ai, Maria, você é mais empática, então Maria, vai lá chamar o coleguinha. Hoje você lancha com a Maria, amanhã você lancha com o João. Isso é uma maneira de levando ele para uma socialização. Porque muita voz, muita gente também afeta essa parte sensorial, muita gente falando ao mesmo tempo, as pessoas, coleguinha pequeno, brincando e segurando, eles ficam irritados. Apresenta um comportamento indiferente, né? Às vezes é isso, você está aqui com a turma fazendo uma coisa super legal e ele está correndo lá no fundo da sala. Às vezes na família também, né? Então isso é um motivo de atenção para a gente olhar aí para o diagnóstico de autismo, mas não quer dizer que a gente não vai trabalhar isso para amenizar esse tipo de comportamento, tá? Age como se fosse surdo. É o caso de você chamar o nome ou chamar por uma coisa 20 vezes e ele não olhar. A primeira coisa que a gente faz, amanhã a gente faz uma audiometria. Primeiro exame que a gente faz é saber. Porque ele se não olha, a gente chama isso, nada aconteceu. Mas aí você vai, foi o caso da Camila, né? Eu fiquei com uma menina como surda a vida toda na escola, né? Trouxeram. Eu começava a perceber, eu falava, nossa, ela vai sempre para perto do som e coloca a mãozinha, eu achava a vibração, né? Depois eu comecei a perceber que ela não fazia isso, de botar a mãozinha. Ela vinha começar a cantar, repetir as músicas, eu falei, essa mulher é surda, vai repetir de novo, e ela era autista, né? Não tinha nada ela tinha, o autismo era uma comorbidade da síndrome de Williams. Olha para você ver. E a menina, até na ADA, que é a Associação Surda, ela frequentava, sei lá, a vida toda, até os 7 anos. Então a gente precisa ficar atento também nisso. E aí tem várias outras, esse daqui também eu posso dispor, se o João quiser. O que traz junto? A deficiência de aprendizagem, porque eles não se interessam, porque eles não conseguem ficar na mesa, eles não conseguem, eles ficam diante do interesse deles. Então, qual é eu vou falar na frente. Transtorno obsessivo compulsivo. Aqui na torneirinha a gente tem um que é assim, né? Ama água de torneira. O que a gente tem na nossa sala? Uma pia. Acaba com a gente. Mas tudo bem, ele que tem que aprender, né? Porque eu não posso tirar a pia e 10 caras sem lavar a mão. Aí a gente fica. Barreira, a gente chama atenção, hoje eles nem ligam muito mais, né? A gente só não fica falando não. Porque aí se ele vem nessa rigidez, nessa oposição, é o primeiro lugar. Você falou não, é lá que ele vai, pode saber. Então você disfarça, entende? A gente fala, nossa, mas que coisa legal que está acontecendo. Aí ele lá ele vem. Aí com a rotina ele começa a falar. Imperativo, como a gente falou, a dispraxia em muitas questões, desde da comida até então aquilo dele que puder fome.
louca de ficar no mercado, buscando as marcas, porque além de ser pouca coisa, ainda tem marca. É difícil. Transtorno do déficit de atenção. Aí esse daqui é o cuidado. O nível 1, tá? Aquele menino que a gente não enxerga como autista, a gente não cuida como autista e ele vai entrando numa depressão. Porque ele não é aceito pelos amigos. A gente tem muitos casos assim, muitos casos de tentativa também de suicídio de jovens com autismo por causa desse isolamento, tá? Por isso que a gente tem que mediar e a gente tem que estimular. Tá na escola, gente, eles querem fazer amigo, pelo amor de Deus. Né? Bullying absurdo na escola com essas crianças. A gente tem um menino que trabalha com a gente, que trabalha fora, que anda de ônibus, que é um artista incrível, canta, dança, plateia, faz teatro, desenha absurdamente, e o cara é na raça. Por motivo de depressão. Né? Não tinha nenhum adulto. E isso, mãe, a gente não pode deixar pra lá. A gente precisa cobrar da escola uma atitude com os outros meninos, porque ele tem o direito de estar. E os meninos têm o direito de aprender a ser respeitosos, né? Porque são crianças, a gente também está infringindo o direito dele e um dos outros de aprender, né? Porque eles são crianças, eles não precisam se tornar adultos assim. Então a gente está ali para educar, né? Então se você deixa para lá, foi isso que eu falei, também você acaba tendo divergência dentro da escola porque você cobra atitudes e para eles tá normal. não é normal. A gente vai fazer, se você quiser, a gente faz um passeio lá na escola para falar. Não é normal. A gente gosta, eu gosto muito de ir na escola, porque eu saio de lá para todo mundo assim. E na creche mesmo, quando ele era bem menor, eu tive que ir buscá-lo na escola porque ele não se alimentava. E a escola, a creche nunca tentou se adaptar ao que ele comia. Mãe, seu filho não come. Vem buscar. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Eu trabalhei muitos anos numa cidadezinha, eu gosto muito de falar porque eu tenho muito carinho, chamada Monteiro Lobato, no Rio. Trabalhei lá 16 anos e meu filho estudou lá. Foi um tumulto no começo, porque ninguém sabia nem que era autista. Mas meu filho ficou lá até o 5º ano e tudo era adaptado. Ele entrava na cozinha para pegar só o dele, porque eu levava o lanche, porque era diferente mesmo. Mas ele entrava, abraçava a cozinheira, agradecia, ia lá e pegava as coisinhas dele. Então, assim, isso é. A escola inteira mudou. Até hoje, agora, tem 2 semanas que eu estive lá, que a coordenadora, eu estou de licença, porque estou trabalhando em outro lugar, a supervisora me convidou e ela fez, na palestra que ela fez a história do meu filho até hoje. Né? Então, linda, assim, de ver. Ninguém sabia. Aí eu vou falar para você, tinha técnico? Não. As pessoas sabiam lidar com isso? Não. Eu fui para a sala de reforço porque ninguém queria ir. E todo mundo foi atendendo pelo humano e foi se aperfeiçoando. Aí esse vínculo fez com que todo mundo fosse buscar curso, buscar um monte de coisa. Então, assim, ele também transformou a vida de muita gente ali. E até hoje, assim, nossa, todas as coisas que aconteciam lá são lindas. Na minha sala de reforço era assim. Um parque de diversão. O que acontecia? Todas as crianças queriam entrar. Pergunta se era a pessoa com deficiência que ficava lá dentro. Não, era todo mundo. Fazia fila assim na hora do recreio, porque eles amavam. Mas isso faz parte de uma direção que é inclusiva, né? De um município que é inclusivo. Mas só uma pergunta a respeito da seletividade na hora do almoço. Como que a criança autista na creche, ela vai para o refeitório com mais criança, aquele barulho, o toque da colher, que até pra gente que é adulto é difícil. E se teríamos que ter um outro horário para eles? No caso, eu tô com 2, só come arroz, é oferecido só arroz e o outro come de tudo. Come de tudo, come bem, come o que vier. Então, mas não é o mesmo prato. Sempre é o lado, tá? Tá. Às vezes não se sentia vontade no espaço. E aí vem uma estereotipia de botar a mão, mas nem sempre. Se for barulho, existe isso aqui. É um fone. Ah, sim. Que tira ruído. A gente tem um monte, a gente distribui. Quando eu olho para essa
ter. E aí ele não é ele filtra os ruídos. Então fica uma coisa agradável, mas eu escuto o que você está falando, eu só não escuto o resto. Entende? Então ele foca numa primeira voz. E é muito legal, depois eu deixo vocês experimentar. Sim, se você quer interessante. Ver, passar a mão? Não, quer ver? Daí não vamos mudar o horário deles, vão estar incluídos no horário, porém com fone. Mas você pode fazer uma adaptação, levar ele primeiro, aí depois ver, sabe, para ele ficar menos tempo? Eu não vou falar para você de cara, para levar o que a mãe de repente separa para ele, porque eu acho que é a idade deles experimentar. E aí, às vezes, o ver o coleguinha fazendo incentiva ele. Eles aprendem por espelhamento. A gente está com adultos que tinham seletividade alimentar a vida toda. Os nossos adultos, o mais velho tem 52. E a gente conseguiu mudar isso. Todo mundo come o lanche de todo mundo. Como que a gente mudou? A gente brigou bastante na instituição para ter um lanche só para todo mundo. E aí o cara que não comia falava, só tem isso. E aí ele olhava para o lado, tinha uns que dava até dó, né? Porque colocava e... Mas comeram, né? Deu certo. Quando a seletividade é muito grande, quando a gente vê que é muito difícil para eles, aí a gente pede para a mãe levar. Então eu acho que vocês também podem. A gente trabalhando com fichas, eu acho que vocês podem ir trabalhando com ele a imagem, a fruta, separadamente. Creche dá para fazer isso, faz um projeto no AE de trabalhar frutas, de trabalhar alimentação saudável, para eles experimentarem uma bagunça com você e depois você passa para o grupo, né? Tudo é uma transição, não precisa levar direto assim no olho do furacão, pode ir sendo uma coisa gradativa. Pode passar, eu só queria falar uma coisa, não tem nada a ver com autismo, mas a minha filha, a Flora, ela é vegetariana, ela não come carne, né? Vocês lembram até disso. E aconteceu falando nessas questões de escola e tal, na verdade a escola, o aluno tem o direito, né, de ter alimentação de acordo com a necessidade dele, que faz parte da permanência na escola também, né, a questão da alimentação. Eu queria só falar um exemplo que aconteceu quando ela estava no infantil ainda, ela tinha acho que 3 anos, e ela tinha asco, nojo do cheiro da carne, de qualquer coisa, de saber que a pessoa estava mastigando, ela tem um pouquinho de sensibilidade auditiva também. E eu explicava na escola, falava, olha, não tem como, ela não pode, né, não pode simplesmente colocar no prato por engano, ela vai acontecer algum desastre. Até que aconteceu o tal do desastre dela, né? Ela vomitou no refeitório e assim, desencadeou aquele efeito em cadeia que acabou com o refeitório. E trouxe com certeza uma crise emocional. Sim, foi por causa de um amiguinho que estava do ladinho dela, mastigando uma coxinha de frango. Era peixe ou frango? Na frente, ó, lembra ainda, tinha 3 anos. E ele fazia um nheque-nheque com um barulhinho. Então, pensa, ela não tem a questão do autismo, né? Mas eu acho que deve ser muito... ter um transtorno sensorial. Eu ainda que vou... a gente já vê, não, ouvido, o gosto, o cheiro, né? Eu ainda vou avaliar isso, não consegui ainda, mas vou... Mas assim, foi uma situação que aconteceu, que infelizmente teve que ir num extremo, mas que a escola teve que daí fazer essa adaptação que você falou, né? Como é que faz? Eles tiravam ela, acho que um pouquinho antes, separavam ela num lugar afastado dos amigos, porque o problema não era ver, não era saber que tinha, o problema era ficar aquela coisa muito próxima dela, né? E foi uma coisa que apesar de eu falar muitas vezes, ninguém, né? Dane-se, ninguém ligava. A gente fez essa transição. Até que fez esse fraco. E na sala de recurso, eu fazia muito, era uma escola pequena e todo mundo era muito acolhedor. Mas eu fazia sempre a transição, porque eu falava assim, gente, eles precisam aprender a comer de tudo, porque são pessoas numa condição de renda muito baixa, era roça, sabe? E aí eu falava assim, muito difícil para eles, no caso, para os pais mesmo atender as necessidades, né? E aí a gente ia fazendo isso, ia experimentando um pouquinho, botava coisa colorida, botava carinha para eles brincando e comendo, a gente fazia todo um trabalho e eles acabavam aceitando. Nada, santo de casa, espeto de pau, comeu, não adiantou nada, nem eu dançar, essas coisas, mas com as crianças assim. Vamos lá? Chegamos, João. Minha moça.
benefícios, habilidades e dificuldades. Vamos lá? Os benefícios, sensibilidade auditiva ampliada, ela pode ser um benefício também, né? E aí facilita dentro da educação musical o aprendizado e reconhecimento de notas e acordes com mais facilidade do que os demais. Comunicação, a música pode ser uma forma de se comunicar, como você estava falando lá. Ele atende e responde quando eu falo cantando com ele. A gente teve uma menina que era muito engraçada, eu precisava falar igual o desenho animado, eles gostam, né, daquela condição. Então eu me sentia Dora Aventureira para prestar atenção em mim. E eu falava que dava certo, aí eu falava cantando e ela vinha, né? E enfim, acabava fazendo, era uma oficina de artes visuais. Relaxamento, se você entra no ambiente da escola, a gente usa a música como ferramenta. Minha sala de aula ou sala de artes visuais, o que eu estiver fazendo, tem música no fundo. É uma maneira deles relaxarem, diminuir o estresse, ter toda essa condição também. Desenvolvimento de habilidade, percepção sonora, musical, linguagem, integração sensorial, se ele está desenhando, ele está escutando, e isso traz um estímulo na conexão, né, da sinapse do cérebro, que vai ativar uma gama de coisas, entre elas o aprendizado. As redes sociais, a música traz uma disciplina, traz uma rotina, traz um estudo, e eles vão trazendo isso para a vida social deles também. Então a gente coloca aí para fechar a musicoterapia, é uma atividade que pode ser realizada através da expressão livre, de vozes, instrumentos musicais e movimentos corporais. A música não está só no ensino de um instrumento, tá? Ela é muito mais ampla, você pode fazer muitas coisas. As habilidades trazidas com a música, no caso, de levar a música para a pessoa com autismo, melhora raciocínio lógico, porque eles têm um pensamento sistemático e a música reforça isso. Concentração, criatividade, autocontrole, empatia, autoestima, confiança e autoconhecimento. Eles vão buscar aquilo que eles gostam, né? A gente às vezes coloca várias listas, né? Como é que é o nome? Playlist, legal. E aí eles falam, eu gosto dessa. Qual o nome? Aí eu vou pesquisar. Então virar área de interesse. Aí vai ficar naquele loop de interesse restrito de só ver uma coisa, eles começam a prestar atenção e ampliando isso. Isso é muito bom. E foi até um processo, né? Por exemplo, coloco muito instrumental, violão de músicas pop. Primeiro, né? Porque o menino de 10 a 17, 25 anos escutam, né? Na sociedade, em casa, no fone. Ah, essa eu conheço, essa não sei o quê. Então, no outro dia vamos colocar Vivaldi, no outro dia vamos colocar um jazz, no outro dia vamos. E aí vamos ampliando também, que já criou um ambiente de sentei, essa eu gosto, essa talvez não, vou conhecer, né? A gente foi mais partindo de algo que talvez eles conheçam Da cultura popular. Eles acham isso é um adolescente. Isso também, não né? Só que quando a gente começa a trazer isso que eles gostam, aí depois, até para agradar a gente, aí eles vão experimentando, nossa, que música legal. Aí a gente vai trazendo essa coisa da cultura, que é a maioria dos nossos projetos, e eles super aceitam, né? Eu fui trabalhar Mazzaropi, imagina trabalhar Mazzaropi, todo mundo falou, você é louca. Fui trabalhar Mazzaropi, fui trabalhar Jeca Tatu, e eles super curtiram, fizeram várias versões do Jeca Tatu, e Mazzaropi foi incrível. E é só para falar assim, vínculo é muito importante, né? Eles precisam gostar da gente para gostar de qualquer outra coisa. Aí eles vão criando habilidades também, de distinção de palavras no ambiente. Isso é habilidade. Eu estou focada aqui, mesmo que tenha um monte de gente falando. Eu vou aprender a dominar isso, a dividir essas ações, a saber controlar os estímulos, não os estímulos, mas como eu recebo esses estímulos. Tá?
bota uma música e fala, que instrumento que tu tem? Qual instrumento que está tocando agora? Ah, tem 4 instrumentos, então vamos lá. Aí os caras já focam na atenção, então eles vão aprendendo a selecionar. As dificuldades que podem surgir dentro do ensino da música. A hipersensibilidade que eu falei lá, que é legal, também pode ser um problema, dependendo do nível da sensibilidade dele, né? Dele não aceitar e não gostar de barulho. O hiperfoco, só gosto disso. Não quero ouvir mais nada, não quero aprender isso, e até estudei mal, eu gosto só de pior. Se você tem uma coisa ali de múltiplo ensino, já é um problema. Né? Eu vim aqui para aprender, aí eu não vou brincar de ritmo, de jeito nenhum, você é idiota, eu não quero tocar violino, sabe? E aí você vai trabalhar lá, tá bom? Então, a gente também tem um jeitinho. Depois de 8 aulas você aprende violino. Aí o que ele faz? Ele aprende 7. Só que na 8ª você tem que dar um violino para mim. Não pode. Mas tudo bem que seja para ele experimentar, porque aí ele já experimentou outras coisas, ele vai curtir, né? Pensamento concreto, eles têm dificuldade com o simbólico, eles têm dificuldade com as coisas que são faladas, o que foi que me falou aí? Às vezes a gente precisa falar e desenhar literalmente, tá? Isso chama história social. Às vezes a gente fala assim, não pode fazer isso, e o cara tá... Aí você vira para ele, desenha aqueles palitinhos assim, ó, você vai chegar, vai sentar na cadeira, vai pegar não sei o quê, aí você faz aquilo, é mágico. Eu sei que todo mundo vira e fala assim, não, gente, não é possível, é possível. Eles atendem, porque eles têm o quê? O pensamento rígido. Então, a melhor coisa que pode acontecer, depois deles entenderem, é assimilar a regra. Uma vez que eles assimilam, é a melhor aluno que você vai ter, certamente. Eu queria você ter controle da realidade deles, né? Porque sabe exatamente o que vai acontecer. Exato. Eu percebi isso numa das aulas, que estava explicando sobre as partições do violão, assim, isso bem contigo, pegar o violão, essa parte tal, e eu vi que ele tinha muita dificuldade. E ele tem um diagnóstico e tal. Eu falei, eu vou desenhar, né? E explicando, e eles são muito literais, né? Quando você fala braço, ele entende braço. Eu falei, mas o violão não tem um braço, porque tem um corpo. Daí eu peguei o violão, estiquei o corpo, falei, vamos pensar assim. E desenhei a mão e o braço do violão aí, e foi mesmo, justamente você falou, é meio mágico, assim, que vira a chave. Entendi, agora entendi. Então o violão tem um braço também. Eu falei, tem. Pronto. E é isso, olha, esse é o meu braço e esse é o braço do violão, esse é o meu corpo e esse é o corpo do violão. Pronto, entendeu, sabe? Agora, é isso, que bom que você conseguiu trazer. Outras pessoas às vezes têm resistência, né, para explicar. Eu falo, gente, nem todo mundo, mas é óbvio, não é óbvio. Eu não sabia que o violão tinha um braço. Então, e a fobia social, tá? Numa turma, às vezes é difícil, mas é possível, tá? A gente só trabalha com grupo hoje, a gente nem trabalha tanto, e é muito legal isso, nem sei se ela minha sai. Mas a gente, na instituição que a gente trabalha, tem o aula cultural, que está dentro do social, e temos o clínico, que é um atendimento individual. Isso que é, né? Para os pequenininhos. Então, eles ficam de lá até os 6 anos, aí a gente tem um espaço que vai ser preenchido agora, e com a gente a partir dos 9 até os 50 e pouco. Agora, a parte clínica está com um projeto de grupos, porque eles viram que é possível, porque no começo, imagina que vai dar para botar 2, eu falei, meu filho, pode botar 15, só que bota aos poucos, né, porque a gente tem que trabalhar. Isso, é isso que eu falo, eu já dei aula anos em escola. As minhas turminhas de autismo são maravilhosas, tudo rapidinho, tudo a gente... Vamos lá. Eu tenho uma pessoa com autismo na minha oficina, e agora? O que é que eu faço? Aí para você. Bom, um passo de cada vez. Me reconheço enquanto sujeito, que é aquilo que eu falei. Gente, vamos parar. Eu não tenho uma pessoa com autismo, eu tenho uma pessoa. O que eu vou fazer? Primeira coisa que você faz quando vem uma pessoa. Aí todo mundo fica, meu Deus, como que eu trato autismo? Pergunta o nome dele. Se ele não responder, pergunta para mim, chama ele pelo nome, traz, valoriza a identidade desse menino, né? Ele é uma criança, ele não é só um autista, ele é uma criança, ou ele é um sujeito.
os nossos adultos amam, é muito engraçado, porque a gente conversa com eles, nem me fala. Mas a gente fala, pela gente, e aí, tudo bem, como que você tá, como foi esse dia? Aí a gente anda na agenda, eu tô sabendo que você fez isso. E eles super se expressam, abraçam, riem, choram, às vezes se emocionam, escutam a música, que emociona cada um da gente, nossa. O que é isso? É respeito, gente, ao sujeito, né? A gente precisa ter, é humano, isso, essa relação. Então a gente não precisa vir com um manual das DSM para poder ter uma relação. Ele não gosta de toque, eu falo, ele não gosta que fale, vamos ver o que ele gosta. Desculpa os meus interesses. Às vezes tem uma menina que estava fazendo uma pirraça e ela veio entrando, assistente social, arrastando ela para a oficina. Aí eu bati o olho e vi que ela estava com a camisa dos três filmes, eu não sei quem. Mas aí eu falei, eu não acredito que você gosta desse desenho. Aí falei, todos os personagens empurrou desse jeito social, sentou. Pronto, virou meu melhor amigo. É só isso. Eu só olhei a camiseta que ela tava. Mães, bota a camiseta, senão você não liga. Porque sinaliza, se ele vem com um bichinho de apego, eu falo, não, você coloca o nome do seu bichinho, deixa eu ver, pronto, você ganhou a criança. Aí ganha a criança, ganha o resto. É só com o autista que você faz isso? Estava pensando isso agora, exatamente. Não. Não. Às vezes a pessoa tem tanto medo de, tipo, sei lá, tem medo de desrespeitar, desrespeita sem perceber. Tipo, às vezes olha assim, vamos supor, vou conversar com a criança, aí a mãe fala, não, é que ele não conversa. Ele tem vergonha, a gente não dá nem a oportunidade da criança se expressar, sabe? Da criança tentar falar, olha, meu nome é tal. Tipo, aí a criança cresce achando que ela não consegue fazer muita coisa que ela consegue, que a família ensinou que ela não conseguiria, sabe? Tipo, só atrapalha, só piora tudo. O que você fala? Desculpa. E dentro da instituição, por exemplo, educativa, você tem muitas réplicas de jargões assim, que eles já estão acostumados a escutar, que a partir do momento começa a fazer muito sentido para eles. Por exemplo, tem um aluno que todos os professores que falam, ela não entende. E os alunos, os colegas começaram a replicar. Ela não entende. Só que aí eu comecei a quebrar. Não, é lógico que ela não entende. É lógico que ela não entende. É porque, acho que de tanto ficar replicando isso, que pra ela já tá tipo, então não entende. Então. Só na dificuldade, gente. Considerar para poder superar, né? Valorize as minhas habilidades. É isso. Para cada coisa que eu não sei, vamos valorizar uma que você faz bem. Nossa, eu não sei português, mas eu super desenho. Gente, olha o desenho do João. Não estou acreditando. Aí todo mundo vai para perto dele porque quer aprender a desenhar. Nossa, eu não sei desenhar, mas eu faço um biscoito maravilhoso. E é isso. Com certeza eles têm uma grande habilidade e você precisa descobrir para poder valorizar diante dos demais. Apresentar os recursos de comunicação, depois eu vou fazer umas e a previsibilidade. Aí esse daqui eu queria falar um pouco. Esse daqui é um recurso de comunicação comum no autismo, que é o PECS. E o PECS, quando ele não é verbal, ele usa isso daqui vem de uma metodologia, ele anda com isso no bolso, porque a gente, foi a primeira vez que eu vi um menino que ele não fala nada e tudo, e aí a gente acha que ele não fala, isso é uma coisa que acontece com a gente também. Aí a gente vai cheio de suporte. Só que o menino tem todos os fatos, tudo, mas ele é super independente, ele pega essa coisa e mostra pra gente o calor. E aí ele quer tomar nada, sabe? Então ele chega e mostra, porque o que a gente faz em sala de aula? Fala pra mim se não é verdade. Um menino que tem autismo vai pra porta, o que a gente faz? Fecha a porta e traz o menino. Você quer ir no banheiro? Acabou. Ele vai fazer na frente dos colegas. É isso que eu tô falando. Então aí é um recurso, tá? Esse daqui, eu uso muito esse, a gente usa para passear com eles. Quando a gente vai para um outro lugar, para um parque, aí a gente faz e dá para alguns. E aí eles sabem que a gente tem, pedem pra gente. Então isso daqui é do tipo assim, você quer isso? Aí ele também, né? Às vezes não sabe falar não, então ele mostra. Você já viu uma dúvida, uma sinalização
sinalização, igual a sinalização do surdo, também serviria? Sim, mas Ele conseguiria aprender. a gente tem. Porque às vezes é mais prático, né? A gente tem meninos lá que fazem. Mas muitos são ouvintes. Então a gente vai trazendo isso como recurso que, por exemplo, não fica sempre na mão, eles são muito visuais também, fica às vezes na sala de aula. A gente se comunica, por exemplo, a Yara é uma menina que ela se comunica por gestos. Mas como ela não aprendeu Libras, são gestos muito próprios. E a mãe fica traduzindo o tempo todo. Ela é uma que eu falo, vamos ensinar Libras para a Yara, pelo amor de Deus. Porque ela tem coisas muito familiares, mas ela gesticula. Mas quando ela não entende, quando ela está tentando falar com a gente que ela não entende, ela cata isso aqui, ela faz isso com a gente. Entendi, obrigada. Porque às vezes isso é complexo para a gente também. Mas eles têm essa capacidade. Porque sim, de coisas facinhas, né? Por exemplo, banheiro, né? A água. É muito rápido e fácil do que pegar o objeto para e aquele dali, ele é uma condição que, por exemplo, se a pessoa com quem ele quer falar não sabe Libras, aí não tem comunicação. Né? Dentro da instituição é um recurso a mais. Mas aquilo, por exemplo, vamos dizer, um adulto que não seja verbal, mas seja funcional. Aí ele vai num banco e às vezes não sabe, ele sabe Libras, mas o cara que atende não sabe, porque é um absurdo. Né? Mas num contexto de sala de aula seria legal, né? De escola, de... eu acho que sempre é. O meu filho adorava eu tinha dicionários, porque a gente sabe tinha curso, ele catava, amava os gestos de Libras. Esse daqui é uma rotina que a gente chama de agenda visual, que ele traz a previsibilidade, que é aquilo de antecipar o que vai acontecer. Então a gente faz assim, acabou. Ó, hoje vamos ter, pode ter, para você faça se você tiver algum embate pequenininho na creche. Ó, hoje a gente vai fazer o calendário, vamos escutar a presença musical lá, a gente faz a roda, a minha toca, eu toco. Então, às vezes eles ficam quietinhos, escutando para aprender esse momento de não ficar rodando o tempo todo, vamos escutar. E aí depois a gente vai para um jogo de mesa, que tem vários jogos aqui, e depois a gente vai para um jogo musical, tá? Então isso que vai acontecer. Fizemos um calendário, seu marcador de tempo, para quem não sabe, ver relógio, não pirar achando que vai ficar naquela atividade a vida toda. Aí fizemos esse e acabou. Então a gente, além de ser uma agenda visual, ele é um temporizador. E aí a gente costuma botar tchau aqui, que eu não sei, né? Mas aí é um menino que já não fica mais na porta, porque ele sabe que ele só vai para a porta quando ele fizer isso. E quando tem uma necessidade, porque eu sei que alguns têm uma necessidade também de esperar a próxima vez que vai acontecer aquilo, como é que funciona essa coisa do relógio daí, visualmente para eles? Por exemplo, acabou o momento lá musical, tirou do negócio, mas ele espera que isso vai acontecer de novo em um momento, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro. Como que sinaliza isso para ele? Para ele não ficar às vezes ansioso? Não, se tiver um momento musical no tempo, aquele tem que aparecer. Troca para frente. Troca não, a gente faz dois. Porque se a gente já arrancou essa arrancou, a gente não pode inserir depois, porque isso daqui já fica no previsível. O que acontece nossa, quebrou o jogo, ou sei lá, o lanche saiu antes. Aí ele fala assim, hoje não vai ter esse jogo. A gente vai sair antes do lanche, aí pega a ficha do lanche. Aí resolve, às vezes entendem. Às vezes eles ficam puxando a ficha porque querem. Mas eles entendem que a gente não quer. Existe esse aqui também, isso daqui é muito quando eles querem fazer uma coisa. Eles querem a roda musical, e eles ficam pegando os instrumentos. Aí eu falo, não. Primeiro esse, depois a roda musical. Aí eu falo assim, esse primeiro, esse depois. Esse primeiro, esse depois. Aí isso acontece muito assim. A atividade, o lanche. O lanche não sai daqui, né? O posto que é muito